Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo. Eu vi que o vídeo passado vocês gostaram bastante. Teve gente que até fez algumas perguntinhas, falou para eu gravar sobre estágio. Então eu vim aqui hoje gravar para vocês sobre isso, né? Sobre a minha profissão, sobre o que eu faço, sobre como foi fazer estágio. E não foi fácil. Eu vou começar já mandando a real. Não foi fácil, é uma palavra que você tem que ter quando você escolhe o serviço social, que você vai ter que ser resistente, persistente, você tem que gostar, eu acho que tem que estar ali, ó, na veia mesmo, tem que querer fazer, né? E aí você já começa enfrentando dificuldade no estágio. Por que dificuldade? É difícil você conseguir um local de estágio. É uma coisa que os professores falavam muito, pessoal. Não esqueçam que vocês estão passando por isso agora, porque quando vocês se formarem, tentem ser aquele assistente social que também vai abrir um campo de estágio, que também vai dar oportunidade para quem é novo, né? E o que aconteceu quando eu fiz estágio? Eu trabalhava em um outro lugar e aí eu tinha que sair do meu trabalho e ir correndo, né? Fazer estágio, então eu tinha poucas horas no dia. Lógico que o estágio que eu consegui foi não remunerado, porque quem trabalha faz estágio, né? Na verdade, de 2, 3 horas e consegue um trabalho, um estágio remunerado. Ninguém, né? Porque estágio remunerado já é difícil. Então, foi bem difícil, mas o que eu fiz foi ter determinação. Eu peguei uma listagem de ONGs, de entidades que eu nem sabia se aceitavam ou não estagiários em serviço social, e eu comecei a mandar um monte de currículo, me apresentando, falando que eu tinha disponibilidade em tal horário, e comecei a fazer o currículo mesmo, entregar em várias dessas entidades, ia de porta em porta, levava. Tem um site, se eu não me engano é ONG, alguma coisa de ONG ou terceiro setor, que tem uma listagem de todas as organizações de São Paulo. Então lá também eu peguei muito contato e ia atrás, assim, mandava um, mandava outro, mandava um monte de currículo, mandava um monte de apresentação por e-mail. E aí eu consegui um estágio, que foi o meu primeiro estágio num SAICA, né? Num abrigo de adolescentes gestantes e jovens mães. Esse SAICA, ele, assim, pra mim foi um sonho realizado, porque, igual eu falei no outro vídeo, eu sempre tive muita vontade de trabalhar em abrigo, acho que eu já comentei isso no outro vídeo, não lembro. E então foi uma realização. Eu entrei lá pra trabalhar 2 vezes por semana, acho que era uma coisa assim, das 3 às 6, porque daí eu tinha que sair correndo e ir pra faculdade. Foi alguma coisa nesse sentido. E era 2 vezes por semana, né? De terça e quinta, se eu não me engano. Saía correndo do trabalho, ia pra lá. E era bem complicado, porque a rotina de um SAICA, de um serviço de acolhimento, ela é maluca. De um dia pro outro acontecem muitas e muitas coisas. Então, para eu acompanhar na terça-feira que eu ia, ou na quinta, já tinha acontecido 1000 coisas diferentes no passar desse tempo, né? Imagina, eu tinha ido na quinta, eu voltava lá depois de sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Um monte de coisa já tinha mudado, já tava diferente, já tinha acontecido, as famílias já tinham ido, tinha muita coisa que a minha supervisora de estágio tinha que me passar. Eu aprendendo aquele mundo que era totalmente novo pra mim, entrevista, ida ao fórum, participar de audiência. Eu não cheguei a participar, mas eu comecei a entender como funcionavam as audiências, né? E então foi bastante enriquecedor para mim esse tempo que eu passei lá. Logo depois que eu saí desse estágio, que foi pouco tempo, eu consegui na mesma instituição um estágio, como que eu posso dizer?
Era um serviço que funcionava, acho que era de segunda e quarta, e dava alimentação para crianças em situação de rua. Lá eu achei mais difícil ainda, porque foi um lugar que a minha supervisora não foi nada legal. Assim, ela não me supervisionou, ela queria que eu fizesse um trabalho e eu tava ali como estagiária. Então eu tava ali para aprender muita coisa. E ela queria que eu montasse projeto, eu ainda não tinha tido aula de projeto. Depois que eu saí conversando com o meu professor, que foi supervisor de estágio, ele falou: Débora, por que você não me contou isso antes? Eu não precisava ter passado por isso, sabe? E foi bem difícil pra mim. Eu falo que foi o primeiro lugar que eu fui mandada embora. Eu lembro até hoje, quando eu saí de lá chorando aos prantos, porque eu não entendia porque eu tava sendo mandada embora, mas eu acho que hoje eu entendo que ela queria uma pessoa que trabalhasse, ela não queria me ensinar, me supervisionar, me dar uma direção. Então, valeu a pena enquanto durou, mas não fez muita diferença na minha vida, sabe? E também era um serviço muito pontual, assim, que eu não via um trabalho efetivo ali. Tinha um projeto lá dentro desse projeto que era legal, mas eu não participei muito, era uma coisa que acontecia um sábado por mês, então assim, de resto eles pegavam aquelas crianças de segunda e quarta e davam alimentação e eles podiam tomar banho lá, ponto, era isso. E aí depois disso o que aconteceu? Eu trabalhava num lugar, né, instituição privada, e tava tendo diversas oportunidades e foi um momento super crucial pra mim, porque eu precisava de horas de estágio, eu já tinha corrido atrás de muitas formas e eu tinha poucas horas, porque como eu falei, eu fazia só 2 vezes por semana e pouco tempo, e uma amiga minha ia sair do estágio dela. E ela falou: Dé, você quer que eu te indico lá, tal? Porque eu tô vendo que você tenta, tal, e tá super difícil e eu sei que você trabalha direitinho, né? Cumpre horário, tudo. E aí eu falei que queria. E eu tive que escolher sair da onde eu tava, que eu tava também tendo oportunidade. Tava tendo entrevista, ia ser contratada por um banco, mas quando eu fui na entrevista, a pessoa mesmo falou: quando você fala da sua área, quando você fala de serviço social, o seu olho brilha. E então, eu sei que se você ficar aqui, você vai trabalhar, tudo vai dar o seu melhor, mas eu sinto que não é o que você quer pra você. E realmente não era. Então, foi um momento que eu tive que escolher. E hoje eu sei que eu fiz a melhor escolha, porque eu amo a minha profissão. Mas na época foi difícil. E aí a minha amiga saiu do estágio dela e eu entrei na vaga dela na Central de Penas e Medidas Alternativas de São Paulo, que ocupava um espaço dentro do Fórum da Barra Funda. Foi um estágio também enriquecedor para mim, eu fiquei quase 1 ano lá na Central. E o que faz um estagiário na Central de Penas? O que é a Central de Penas, né? Para contextualizar um pouquinho para vocês. Lá a gente atendia homens que prestavam serviço à comunidade, em meio aberto. Ou seja, uma alternativa ao cárcere, né? Ao invés da pessoa cumprir lá na penitenciária, ela cumpre em meio aberto, em forma de prestação de serviço à comunidade. O que não deixa de ser punitivo, mas é uma alternativa, né? E, se eu não me engano, lá se destinava a crimes que não passavam de 4 anos de tempo, né? 4 anos, por exemplo, a pessoa teria que cumprir 4 anos presa, ela cumpria lá com a gente. E também não poderia ser crime com ameaça ou violência, essas coisas assim mais graves. Então eram alguns crimes, né, que vinham pra gente. O que eu lembro que eu pegava muito, por exemplo, é crime de maquininha caça-níquel, tinha algumas coisas envolvendo a questão de droga, tá portando mais quantidade de maconha do que permitido, algumas coisas assim vinham pra gente. E aí o que eu fazia lá? Ligava para entidades, ONGs, né, que aceitavam prestadores de serviço à comunidade. A pessoa vinha, na verdade, chegava,
fazia uma entrevista com ela, né? Conversava um pouco, pegava todos os dados, tudo, e entrava em contato com uma entidade que fosse próxima à casa dela e que ela aceitasse, né? E tentava fazer essa ponte com a entidade para ela prestar serviço lá no local. Na maioria das vezes eram serviços de ajudante geral, a pessoa fazia, né, o que a entidade precisasse e aí a gente encaminhava a pessoa para essa entidade e lá ela passava por uma entrevista e eram combinados horários e tudo mais, dias da semana. E aí essa entidade passava pra gente da central a frequência da pessoa lá, pra ir dando baixa no tempo que a pessoa tava. Então, era mais ou menos isso. Deixa eu ver que eu anotei aqui se tá faltando alguma coisa. Ah, tá. Lá também o setor de serviço social fazia o quê? Tinham algumas meninas que faziam parte da captação, ou seja, ia atrás de entidade para ser parceiro nosso, né? Para que a gente pudesse encaminhar os prestadores para essas entidades. Então, entidades novas que ainda não fossem cadastradas com a gente, ou que já tinham sido no passado, mas que não estavam mais. E aí a gente também captava essas entidades. A gente não, porque na verdade eu nunca fui desse setor, mas a gente se conversava, né? Tava todo mundo ali. E esse serviço que eu falei pra vocês também eram estagiárias de serviço social, né? Que foi o meu caso, e de psicologia. Então era uma equipe multi aí, e era bem legal. E aí tinham as supervisoras, eu tinha uma supervisora que eu gostava muito, que ela tinha trabalhado um período em uma penitenciária lá em Franco da Rocha, então ela contava várias situações que tinham acontecido ao longo da carreira dela, né, como assistente social. E eu amo escutar a história, assim, pra mim foi muito, muito, muito enriquecedor esse período lá. E você aprender também a lidar, a conversar com as pessoas. Querendo ou não, eu tenho um pouco de timidez, então lá eu aprendi muita coisa também de como atender. Porque ali é você e a pessoa, e você conversa, você pergunta. No começo você é acompanhado, mas depois que você vai pegando o jeitinho da coisa, você é deixado mais solto para você desempenhar o seu trabalho, mesmo como estagiário. Lógico que qualquer coisa que você precisar, a sua supervisora de estágio tá ali, né, para auxiliar. Mas foi mesmo que aconteceu também, foi que depois que eu me formei, eu fui trabalhar em acho que tava no finalzinho da faculdade, na verdade. Fui trabalhar em um abrigo de crianças e lá eu era orientadora, porque eu ainda não era formada, então eu era orientadora socioeducativa. E tinha um colega de trabalho, a moto. Tinha um colega de trabalho que ele tinha sido prestador de serviço lá naquele abrigo e depois ele havia sido contratado como orientador, porque ele se deu também tão bem assim com o local e com o trabalho e tudo, que aí contrataram ele como orientador. Então é um caso que eu achei super legal, né? Porque eles falam tanto na Central de Pena sobre ressocializar, sobre integrar a pessoa de volta à sociedade e ter acompanhado um caso, né, conhecer um caso desse que deu certo, eu achei super legal. E aí é isso. Depois eu posso contar pra vocês, como eu falei, que eu trabalhei numa entidade com pessoas em situação de rua. Eu já trabalhei um tempinho também no CCA, que é um centro para crianças e adolescentes. E que mais? Em abrigo também, que abrigo também tem... Eu tenho uma paixão. Na verdade, eu tenho uma paixão pela minha profissão, mas abrigo, sabe aquele negocinho que bate forte. Então, eu gosto muito. E aí eu posso ir contando pra vocês sobre cada experiência dessas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo. Eu sei que com o passar do tempo, lá na Central de Penas e Medidas, eles começaram a trabalhar junto com a CIE, né? Para estágios, então hoje em dia acho que só entra lá se você passar pelo processo no CIE. E aí é uma dica também para vocês buscarem estágio pelo CIE, que eu sei que é um lugar que tem muito campo, né? Onde muitas entidades buscam a eles,
para indicações e encaminhar estagiário. Então é legal procurar também, mas façam isso. Tá vendo que tá difícil? Corre atrás da organização, vai nessas entidades, vai em ONG de porta em porta, se apresenta, fala que você tá disposto, que você só tem tal horário se você trabalha, né? Ah, eu trabalho durante a semana, mas eu tenho todo sábado, eu tô disposta a vir, né? Vai atrás que no final tudo vai dar certo como deu pra mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!